Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Certinho com a internet hoje? Esperamos que sim. Por enquanto tá. Tudo jóia. Joia. Semana passada não deu pra gente fazer direito a esse capítulo, né? Que é Dai a César o que é de É, César. Então hoje a gente vai repassar ele de novo. Então, para sim, o com pessoal certeza. entender melhor. A gente fez meio de improviso e não ficou tão bom assim. Vamos Sim, dar início à nossa conta de paz. pode começar. Boa noite a todo mundo que está entrando na live aí. Vamos lá. Mensagem 281. Reforma íntima em nosso lar. É no ambiente familiar, em nosso lar, que nós mostramos como realmente somos sem máscaras ou disfarces. Quando estamos bem, conseguimos ser amáveis e gentis, mas quando algo não sai como gostaríamos, a situação se complica. Geralmente descarregamos nossas frustrações naqueles que estão mais próximos de nós, sendo duros com aqueles que mais deveríamos nos amar. O resultado é um ambiente triste e sem diálogo, onde o amor ao próximo, que aprendemos, dificilmente é praticado. Muitas vezes somos educados e gentis em sociedade, mas em nosso ambiente doméstico não nos esforçamos em fazer o mesmo. Vamos fazer uma sincera reflexão sobre esse assunto e ver o que nós podemos fazer para melhorar nossa vida agora, lembrando que não temos o poder de mudar as pessoas, porém podemos mudar a nós mesmos. Isto está ao nosso alcance, só depende do nosso próprio esforço. Quem possamos olhar bem no fundo de nossos corações e, e buscar tudo de bom, que possamos olhar bem no fundo de nossos corações e buscar tudo de bom que está guardado, esperando para fazer parte da nossa vida. Sempre dizemos que queremos paz, amor, felicidade para nossas vidas. Então, só depende de nós, da nossa atitude conosco e com a vida. É hora do trabalho. Portanto, então, a gente, às vezes a gente quando começa a entender um pouco do cristianismo, né, entender um pouquinho da reforma íntima, a gente esquece principalmente quando dentro da nossa casa, né? E muitas vezes a gente se mostra dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da assembleia que você for, você demonstra ser uma boa pessoa, mas quando você chega em casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você vira um monstro, né? E é aí que vai essa mensagem, para a gente ser tão bom dentro de casa como a gente procura ser fora de casa, né? Digamos que a gente já aprendeu a tentar melhorar fora de casa, né, na visão dos outros, mas vamos tentar melhorar dentro de casa. Mensagem que serve para todo mundo, né, Oswaldo? É interessante que acho que o que a gente fala hoje, né, do Dai a César, que é de César, ele vai conseguir mostrar um pouco disso, né? É bastante interessante o que é falado aqui, porque a gente, com as pessoas com as quais nós convivemos diretamente, né, como você disse, marido, esposa, filhos, você consegue ser mais solto, né? Então, às vezes você acha que não precisa ser, né, ter esse amor, você pode ser mais, se soltar um pouquinho mais e acaba às vezes magoando, né, machucando essas pessoas. Aqui diz, né, às vezes a gente quer mudar aos outros, né? Nós temos essa facilidade de tentar mudar os outros, mas às vezes nós não conseguimos mudar a nós mesmos, né? E acho que o que você falou, né? O cristianismo, o espiritismo, a parte que a gente fala bastante de reforma íntima, é na verdade chegar a isso, né? Achar em nós o que é que nós temos de ruim e não precisa ser fora, né? Porque às vezes, como você falou, dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, você consegue disfarçar. E às vezes no convívio, né, das pessoas mais próximas, você não precisa talvez disfarçar. O difícil vai ser a gente achar isso, né? Da gente ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? Ser isso, ser esse cristão a todo momento, 24 horas por dia. É, Acho que é mais ou menos isso. é que nem a gente quando a gente se acorda de manhã, né? A gente põe uma roupa para trabalhar, põe uma roupa melhor, né? Quando a gente chega em casa, a gente põe aquela roupa bem mulambenta mesmo, bem que mostra realmente quem a gente é, né? A gente fica desnudo, né?
E é bem por aí, né? É procurar ser lá fora, ser aqui dentro de casa aquilo que você é lá fora, né? Com toda com a sua roupa limpa, a sua roupa bem postada, né? Sim, abrir mesmo de verdade, tanto, né? Ser, eu acho que é o que Jesus fala, né? O dizer o sim, sim, não, não. Se é sim sempre. Se é não sempre, né? Não dá para ser num lugar uma coisa e no outro lugar outra, né? Dentro de casa uma coisa, fora de casa outra. E a gente vê que a gente tem dificuldade, né? A gente não pode falar, ah, não, nós somos certinhos e já conseguimos fazer. Não, não conseguimos. A nossa luta é diária, né? A gente está buscando sempre, entendendo, né? Diz querendo se reformar, olhando o que está errado, e falando, não, eu preciso, na verdade, mudar isso. Eu acho que é o que vai nos levar à melhoria. Isso aí. Vamos dar início às pressas? Pode Vamos. começar. Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 11, o capítulo que a gente está estudando, é o segundo item, é amar o próximo como a si mesmo. A gente falou do maior mandamento há 15 dias atrás e hoje a gente vai falar do dai a César o que é a de César. Parágrafo 5. Então os fariseus, tendo retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César, ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta, e deixando, se retiraram. Passagem que está em Mateus, capítulo 12, 22, versículo 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Outra passagem aqui. A questão proposta a Jesus era, quer dizer, a explicação da passagem, né? A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com sua resposta, esperavam incitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes.
Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outra pessoa. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para os indivíduos. Vamos lá? A gente não fez semana passada, né? Você acabou falando um pouquinho. Eu vou seguir o que está no Evangelho e depois a gente entra mais numa discussão. Começa aqui falando, né, sobre os fariseus se retirarem, ou seja, Jesus, eles já tinham colocado Jesus numa situação difícil, né, na sequência do Evangelho, e eles se retiraram. Eles tinham lá, né, o Sinédrio, onde eles resolviam as questões políticas, e o governo romano dava ao povo judeu essa oportunidade deles também participarem do governo, de decidirem muitas coisas. Então eles foram lá, né, nesse local e se reuniram, né? Aí ele diz aqui que eles se juntam, né, os fariseus, que eram, né, praticamente começaram a perseguir Jesus, eles se juntam a herodianos. Os herodianos eram do governo de Herodes, né? E eles não se davam, eles não se entendiam, eles se resolveram se juntar para comprometer Jesus, ou seja, eles tinham já uma ideia de colocar Jesus numa situação a qualquer momento, né, tirar Jesus de circulação. Então eles viviam colocando situações para Jesus. Então eles resolveram, falou, vamos juntos, né, e até Jesus e fazer alguma coisa que a gente possa colocar ele numa situação do qual ele não possa sair, né? Eles chegam, né, puxando, como dizem as pessoas, puxando o saco, né, agradando Jesus, né, eles dizem assim, sabemos que sois verdadeiro, quer dizer, ele já não poderia modificar, porque eles já falam, né, sabemos que sois verdadeiro, então você vai ter que responder com a verdade. E que ensinais o caminho de Deus pela verdade. Então você não vai poder nos enganar, né? Sem considerar a quem quer que seja, ou seja, ele não olhava para rico, para pobre, ele não tinha discriminação, né? Então, sem considerar quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens, entre os seres humanos. Então diz, já que eu falei tudo isso de você e você não vai poder fugir disso, diz para mim, o que você acha? Nós devemos ou não pagar imposto, né? Ele usa aqui o termo tributo a César. Aí, né, quem está explicando, no caso Mateus, aqui o evangelista, ele já diz, né? Jesus, conhecendo sua malícia, lhe disse, hipócritas, né? Vocês falam uma coisa, mas na verdade vocês querem fazer outra. Por que vocês querem me tentar, né? Qual que é a ideia de vocês? Mas tudo bem, mostra-me aí a moeda que é exigida para o tributo. Então eles pegam a moeda e mostram, né? Ele diz, de quem é a imagem e a inscrição? Ou seja, tinha uma imagem, tinha algo escrito nessa moeda. A resposta deles, de César. Aí Jesus pega e responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí, complemento do evangelho ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta, deixando-o, se retiraram. Né? Ouviram o que Jesus tinha que dizer, entenderam o que ele quis dizer, né? Não. Aí, e diz assim, né? Ouvirem isso, admiram-se com a resposta, deixando-se retiraram. Encerra aí, né? E essas passagens nós vamos encontrar em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Ele explica sobre isso.
Allan Kardec começa explicando. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento de impostos que os romanos obrigavam a pagar, fizeram disso uma questão religiosa, ou seja, eles envolveram a parte política na parte religiosa. Ele explica, Allan Kardec explica, né, se você for buscar na história, ele diz que um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento de imposto. O pagamento do tributo era para eles um tema de discussões de todos os dias, ou ele diz aqui daqueles dias. E eles ficavam furiosos quando discutiam isso. E aí ele fala assim, sem porque eles não teriam feito essa pergunta para Jesus, se não fosse algo que fosse, na verdade, importante para eles, né? Devemos ou não pagar o tributo a César? É uma pergunta que não teria sentido eles fazerem se isso não os preocupasse, se eles não quisessem, na verdade, que Jesus mostrasse alguma coisa, mesmo sendo cilada, né? Eles pegariam Jesus se Jesus fosse contra o imposto e eles pegariam Jesus se Jesus fosse a favor do imposto. De qualquer maneira, ele arrumaria alguém que ia contra ele. Os judeus eram contra o pagamento de imposto, os herodianos e aqueles que defendiam o governo romano eram a favor. Então, não tinha como ele fugir disso. Então, Allan Kardec diz assim, a pergunta em si feita, ele já era uma cilada, ou seja, algo para colocar Jesus numa situação difícil. Porque conforme fosse a resposta, eles pretendiam jogar Jesus contra a autoridade romana ou contra esse partido, né, dos judeus discordantes. Mas ele complementa o que Mateus já tinha colocado lá. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se deve. Ele coloca aqui dos publicanos, né, que os publicanos eram os judeus que trabalhavam cobrando imposto, né? Então ele coloca aqui para as pessoas olharem no Evangelho, lá na introdução, quem são os publicanos. Aí, Allan Kardec complementa. Então, ele sai da parte histórica, né, da parte que se explica o que acontecia, o motivo deles não gostarem do imposto, não concordarem com isso, daquilo que eles faziam, desses fariseus irem contra Jesus o tempo inteiro. Aí, né, então, Allan Kardec divide. A gente lê o 5, é a passagem que se encontra em Mateus e que também vai se encontrar em Marcos e também em Lucas. Em 6 ele explica a parte histórica. Em 7 no 7 aqui ele começa a ensinar o que quer dizer realmente o que Jesus quis dizer com isso, e por isso que nós vamos encontrar essa passagem que se inicia com aquela passagem, né, de que nós devemos fazer aos outros que nós gostaríamos que os outros, ou seja, continua ali na parte do amor ao próximo, colocada aqui nessa passagem que aparentemente é uma passagem política, que fala diretamente de política, né, de cobrança de imposto. Ele entra também nessa parte de amor ao próximo. Ele diz assim, esse princípio geral, né, vamos do começo, ele diz assim, dá a César o que César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como todos os ensinamentos de Jesus, existe um princípio geral, que explica de uma forma geral, resumido, sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Então, Jesus pega uma situação particular, onde ele está sendo cobrado por esses fariseus e por esses herodianos, de uma questão política, ele ensina mais ou menos a parte política, mas ele dá um entendimento geral sobre os ensinamentos dele, que vem, na verdade, da lei de Deus. Então ele diz assim, esse princípio que ele explica e que ele ensina, ele diz, é consequente daquele que nos diz, devemos agir
para com os outros, como gostaríamos que eles agissem para conosco. Aí ele explica. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação. Aí que a gente falou lá, né? Que no começo do Gota de Paz, a gente dentro de casa, às vezes, a gente age de uma forma e fora a gente age de outra, né? Dentro de casa a gente não tá nem aí e fora a gente já pensa bastante para falar, para agir. Ele diz que não, que esse princípio ele deve se entender, né, os deveres em relação família, sociedade, a autoridade, que seria o governo, bem como a todos os indivíduos. Então, Jesus está ensinando, né, e agora a gente entra na explicação mais geral, como você falou, às vezes a gente vai dentro de uma igreja, e dentro da igreja a gente age direitinho, né? A gente fala em tom baixo, às vezes a gente chama o outro de irmão, né? A gente demonstra um carinho pelas pessoas, e como às vezes as pessoas mesmas dizem, as pessoas vão à igreja, fazem tudo o que tem que fazer, acabam de sair da igreja, né? Sai com o carro a 200 por hora, atravessa sinal vermelho, se vem alguém pedir alguma coisa, ele xinga, manda andar, não tem alguém atravessando a faixa de pedestre, não respeita e vai para casa de qualquer jeito, né? Às vezes vai para o bar, bebe, sai alcoolizado, dirigindo um carro, ou seja, tudo aquilo que ele respeitou, às vezes, dentro da igreja, ele já não precisa mais respeitar fora da igreja. Então, Jesus está mostrando nesse princípio, nesse ensinamento, que a gente deve ser cristão não só dentro da igreja, que a gente deve ser cristão também fora da igreja. A gente tem que ser cristão dentro de casa, a gente tem que ser cristão dentro do trabalho. A gente tem que ser cristão quando está em lazer. Né? Porque às vezes a gente esquece umas coisas dessa, né? Acha que em alguns momentos a gente pode fazer o que quiser, né? Na igreja tem que ser santinho, bonitinho, roupa bonitinha, né? Fora da igreja já não preciso necessariamente sim. Eu não preciso respeitar o governo, não preciso, que nem fala de cobrança de imposto, tem um monte de gente que tenta sonegar imposto, né? Você trabalha, e eu sempre tenho dito isso, né? Você trabalha com uma parte aí, principalmente de habilitação, e você sabe quantas pessoas às vezes são flagradas, né, numa estrada, às vezes com um radar, por alguma coisa, recebe uma multa porque cometeu algum erro e vai lá tentar, né, fazer alguma coisa para não pagar. Ou seja, pode existir às vezes erro, né, da parte de quem julga isso, mas pode, muitas das vezes acontece erro da pessoa que está, né, ao volante. E ela não está respeitando, muitas das vezes, a lei. Que, às vezes, dentro da igreja, ela se mostra a melhor pessoa, mas na hora disso, ela acaba não fazendo. Ou seja, Jesus começa a mostrar para a gente isso, né? Esse é o verdadeiro entendimento desse ensinamento, e por isso que Allan Kardec coloca no amor ao próximo, no fazer aos outros, como regra de sociedade, como regra de convivência, não religioso, né? Por isso que o que é da religião é dado à religião. Eu vou à religião, eu cumpro lá o que tem que se cumprir, mas quando eu saio da religião, eu tenho que cumprir a minha parte, na parte que é de César, ou seja, na parte material. Uma não desliga da outra, né? Você até falou semana passada, e desse entendimento do ensinamento, é o equilíbrio, né? Eu tenho que ter com a parte religiosa o entendimento que eu tenho que ter com a parte material, mas que às vezes a gente não consegue. O entendimento que eu tenho dessa passagem aqui é que a gente, ao longo do tempo, a gente tem duas leis, né? As leis espirituais, a lei
Deus, que é imutável, e a lei dos homens, que ela vai mudando conforme a sociedade vai mudando. E nós temos que respeitar as leis, né? Então, as leis dos homens está aí com muitas falhas, várias falhas, com certeza, mas a gente tem mecanismo para mudar isso de alguma forma, viver bem em sociedade, a gente tem que seguir essas leis, né? E a gente não pode levar para o lado religioso as leis dos homens, nem para o lado dos homens as leis religiosas. Tem que ser cumprida, as leis de Deus, elas têm que ser cumpridas também da maneira que cabe a sua doutrina, né? Então, a dos homens tem falhas, sim, muitas falhas, mas nós temos mecanismos para mudar. O exemplo de Jesus até agora mudou muito e mudou para melhor, mas ainda tem muito que melhorar. Agora, a lei de Deus, não, a lei de Deus é imutável. Esse é o meu entendimento. Então, a gente tem que cumprir sempre as duas leis para ser um bom cidadão e um bom crente, né? Um bom temente a Deus. É muito interessante, né, o que você está falando e o que Allan Kardec tenta explicar, e é que, na verdade, o que Jesus tenta explicar é mais ou menos isso que você está falando. Só que, assim, para a gente se tornar um cristão ou para a gente evoluir nessa lei de Deus, a gente precisa passar pela terra, a gente precisa passar pela matéria. E a matéria, quando a gente inicia, e isso fica bastante claro na evolução do nosso planeta Terra, no início lá da nossa vida não tinha lei nenhuma, né? Era cada um por si, que as pessoas falavam, e Deus por todos. Cada um fazia do seu jeito, os mais fortes venciam. Com o tempo, né, a sociedade foi se organizando, e uma das formas de organização da sociedade são as leis, né? Que assim aparece bastante nos ensinamentos de Moisés, que Moisés é a pessoa que traz as leis, e Moisés ele fica bastante fixo na parte de lei material, ou seja, ensinando as pessoas a serem, quase que na marra, meio por autoridade, serem pessoas corretas, ou seja, exigindo dessas pessoas meio que com força para que eles fizessem o certo. Usando, e era assim, vinha uma boa parte da lei de Deus, mas Moisés, eles falam assim, Moisés foi um legislador, ou seja, ele criou leis também em cima da lei de Deus para reger uma sociedade. Então, uma das primeiras preocupações de Moisés é que essa sociedade tivesse uma lei, né, de regimento para ela não se perder. Tanto que aquilo que a gente leu do apedrejamento das mulheres que eram pegas em adultério, e que a gente sabe que também eram para os homens, não era mais não era com ideia de matar, né? Mas e sim de fazer com que as pessoas tivessem medo para não fazer as coisas erradas. Então Moisés tenta colocar na lei de Deus algumas coisas para pôr medo, mas que quando Jesus chega, a preocupação de Jesus não é essa. A preocupação de Jesus é tirar o medo e mostrar, na verdade, Deus da sua forma normal e natural. Que Deus não fica olhando para nós dessa forma, mas que precisa ter uma regra de sociedade, e essa regra de sociedade, como você falou, que a gente vai respeitar, né, os familiares, a sociedade, a autoridade, e quando a gente entender realmente a lei de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. Por isso que algumas pessoas acham normal e natural, né? Eu acho bastante interessante a lei de Moisés, quando ela é trazida nos 10 mandamentos, a gente falou aqui, ela diz que não matarás, né? É um dos 10 mandamentos. E depois ele mesmo cria uma pena que uma pessoa pega em adultério tem que ser morta a pedrada. Quer dizer, e o não matarás que está lá nos 10 mandamentos, onde vai parar quando eu crio uma lei que eu tenho que matar uma pessoa? Então a gente vai perceber assim, não era o que Moisés queria. Moisés queria que as pessoas entendessem que não deveriam matar e que não deveriam cometer crimes para que não viesse a ser executado. Ou seja,
há uma contradição, mas há um ensinamento. Quer dizer, que a gente tivesse medo de Deus e não matasse, mas também não fizesse outras coisas erradas, né? Que as pessoas, às vezes, desassociam, tiram do contexto e acham assim que Deus, para eles mesmos, os judeus, né? A gente acha errado ou não, o princípio do pagamento de tributo, ele tem um motivo de ser, né? A gente fala assim, se a gente for ver hoje, a gente não concorda com o imposto, né? É uma questão política. Mas se a gente for ver numa regra de sociedade, o imposto ele é necessário para que o governo devolva para a sociedade o que ela precisa, né? Devolver o quê? Estradas, para que a pessoa possa trafegar. Saúde, hospitais. Isso funciona? Não. A gente fala assim, por que não funciona? Porque está errado a lei está errada do pagamento do tributo, são as pessoas que depois que têm esse dinheiro do qual foi criado o tributo e esse dinheiro entra lá, vamos dizer assim, para o governo em si, que é um governo de pessoas e que são saídas da sociedade, e elas mesmas vão lá e usam esse dinheiro indevido. Então, o imposto em si é algo normal, natural, necessário. A forma de como é usado o dinheiro desse imposto que está errado. Deus tem a ver alguma coisa com isso? Não. Na lei de Deus, se existe, no entendimento de Deus e de Jesus, se existe lá a cobrança de imposto, eu devo pagar o imposto? Sim. Como uma pessoa que vive na sociedade, eu tenho que cumprir com isso. Ah, mas o imposto não é usado devidamente, já é outra coisa. Já está um erro nas pessoas da sociedade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que parar e bater no cobrador de imposto, né, pôr fogo na Receita Federal. Eu tenho que entender que as pessoas que estão governando estão errados. Então, o que eu tenho que mudar? O entendimento dessas pessoas. Eu tenho que criar uma sociedade com entendimento cristão, com entendimento de Jesus, para que lá na frente essa sociedade saiba o que deve fazer. Da mesma forma que eu não quero que o governo tire nada de mim a mais, eu também não posso tirar do governo nada de mais. Né? Na hora que tem um pagamento, que nem aconteceu daqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas que o governo estava dando para aqueles que sofreram com a pandemia. E ele está sendo correto. O governo estava certo em dar aquele dinheiro? Pouco ou não, ele ajudaria muita gente. Só que pessoas que precisavam desse dinheiro, não receberam, e pessoas que não precisavam receberam. E ele fala assim, quem está errado nisso? Né? E muitas pessoas às vezes vão culpar o governo, mas você fala assim, mas o culpado disso é a própria sociedade que tenta a qualquer momento levar uma vantagem nisso e depois vai cobrar o governo de que alguma coisa está errada. Quer dizer, o dia que a gente for correto em tudo, a sociedade, Evancimo diz, esse planeta Terra vai ser o paraíso. Quando? Quando as pessoas que viverem na Terra entenderem os ensinamentos de Jesus e usarem, não só dentro da igreja, usarem também no seu dia a dia. Né? Então, se eu não quero ser lesado, eu também não leso. Se eu não quero que o governo me tire, eu também não tiro. Né? A Ivete está falando aqui, pessoas que gostam de levar vantagem. O brasileiro ficou conhecido por aquela que eles chamam de lei de Gerson. Né? O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E as pessoas acham isso legal. Né? As mesmas pessoas, às vezes, que vão a uma igreja, que falam em nome de Jesus, são as mesmas pessoas que, na hora que podem levar uma vantagem sobre quem quer que seja, procuram levar. Um troco errado que uma pessoa dá no supermercado, ele leva para casa, ele não quer saber se quem vai pagar isso é a pessoa que está como funcionário ali. Ele acha que o supermercado tem bastante dinheiro, não vai fazer falta. Mesmo que não faça falta para o mercado, não é dele.
aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro que a gente acha na rua, é difícil mesmo, às vezes, você achar o dono. Mas numa sociedade normal e natural, você deixaria o dinheiro lá ou levaria para um lugar e a pessoa que perdeu viria e pegaria esse dinheiro. Você confiaria nela. Mas se você falar, achei R$ 100 na rua, vai aparecer 200 pessoas dizendo que é dela aqueles 100. Vai tentar levar vantagem nisso. Quer dizer, então, aí você fala assim, quem está errado? O governo? Não, a sociedade de uma forma geral. Porque quem vai parar no comando de um governo, normalmente é uma pessoa que viveu na sociedade e que gostou de fazer isso e que vai fazer a mesma coisa. Se uma pessoa é correta no seu dia a dia, ela for para o governo, ela deveria ser correta. É isso que, na verdade, nós não temos, né? Então, as pessoas não conseguem separar o que é da matéria do que é de Deus. Falam em nome de Deus, mas agem de forma sacana como que não tivessem aprendido o que Deus está ensinando através de Jesus. O pessoal, eles querem seguir a lei que lhe convém, né? Então, se algo está errado, que lhe desfavoreça na lei dos homens, eles tentam usar para explicar o seu desvio de conduta errada. Ele acha que está errada na lei de Deus, ele segue a lei dos homens que contradiz alguma passagem e assim por diante. A gente vê no nosso congresso, né, que a gente tem a bancada dos evangélicos, que deveriam seguir pelo menos, já que querem legislar, né, fazerem leis, e a base se chama base evangélica, leis que concedem com o de Cristo, né? E você não vê nada disso. Você só vê eles tentando tirar proveito, quanto mais ainda si próprio, né? Para as suas entidades religiosas. E, então a gente que muita coisa também é legal, né? Você vê teve um político aí que fez uma viagem para os Estados Unidos e prestação de contas lá e recebeu o governo, mas uma das prestações lá era um teste de Covid, de PCR, que a gente paga aqui em São Roque 80, R$ 120. Ele declarou lá R$ 1.100. Então, ele fez tudo legal, tudo dentro. Só que algo tá imoral aí, né? Então você vê que às vezes nem sempre o que é legal também é moral. E essa imoralidade é para convergir, né? Com o tempo a gente vai convergindo, adaptando Na as leis verdade, dos homens para a tudo Ivete está ser. colocando aqui, né? Bíblia, boi e bala. Você vai perceber, né? Por isso que assim, a religião é algo bastante interessante, né? Porque algumas pessoas perguntam, o, o religioso, o cristão, o espírita, ele deve se envolver na política, né? Eu nunca vou esquecer que eu, frequentando lá o centro espírita, eu lembro que um palestrante famoso, conhecido nosso, acabou virando deputado ou vereador na cidade dele, e uma pessoa lá no centro falou, eu não concordo com isso, né? Que uma pessoa espírita se envolva em política. Eu falei para ele, não, eu penso o contrário. Se você é um espírita de verdade e você segue direitinho, você tem que estar na política sim. Mas você tem que estar na política sendo isso. Né? Não tirando vantagem nenhuma, não tentando tirar nada em seu proveito, né? E sim para uma sociedade melhor, mais justa. É o que deveria ser feito por todos os políticos. Né? Vamos tentar dizer assim, de forma política, eu nem aceito, não gostaria que os políticos recebessem salário, né? Que eles tivessem cada um o seu ganho, a sua forma de ganhar, ou se fossem para lá, fosse uma ajuda de custo, e as pessoas que fossem lá fossem com a ideia de fazer uma sociedade melhor, porque você está lá, né, representando um governo, para fazer uma sociedade mais justa. E a gente fala assim, se você vai ver os ensinamentos de Jesus, ele quer
né, o ensinamento de Deus, por isso que eu falei assim, a gente vai aprender aqui a viver um dia numa sociedade correta e justa. O mundo espiritual melhor, ele é para ser isso, o que nós sonhamos para o nosso país. Onde ninguém tire vantagem de ninguém, onde ninguém passe a perna em ninguém, onde todo mundo tenha o mesmo direito, tenha as mesmas obrigações, façam tudo corretamente. Por isso que eu não acredito e falo bastante para as pessoas, né, que assim, não tem jeito de você levar sua vida de qualquer jeito na Terra, levando vantagem, prejudicando os outros, e depois passar para o mundo espiritual e viver ao lado de Deus plenamente, como se fosse a pessoa mais correta do mundo. Não existe essa forma. Para a gente viver no mundo espiritual melhor ao lado de Jesus, ao lado de Deus, nós vamos ter que corrigir todos os nossos erros aqui na Terra, nos tornarmos esse ser capaz de ser bom, de não levar vantagem, de não querer tirar vantagem de ninguém, para daí eu ir para o mundo espiritual, porque não tem mágica de você sair da Terra fazendo errado e já estar vivendo no mundo espiritual o lugar melhor do mundo. Não existe. Né? Ou você é certinho, ou você vai ter que voltar e voltar e voltar e sofrer até acertar isso. Não tem outra forma, não tem mágica. É isso? Sua voz não está saindo, não sei se você me ouve. Se os bons, né, dentro da política, se bem que acho que no atual Dá estágio, uma né, no lida aí, atual Fábio. momento, Dá uma lida aí. a gente não ia ter muito sucesso, né, na política em si, sucesso assim de agregar alguma coisa nesse sentido. Mas isso deveria ser o certo. Estou ouvindo. Aí, foi de pessoas com boas intenções. Eles estão falando que Tá. não estão ouvindo você. Acho que eu sou a internet, Oswaldo. Eu também não estou ouvindo. Agora apareceu. Voltou o som? Ele tá picot... Ele tá, agora tá, mas assim, ele fica um tempo sem, e daí você volta com Voltou? um finalzinho só. Ah, sim. Então, eu estava falando, tá ouvindo? Ela tá picotando, mas dá para ouvir, vai. Ah, tá. Auxílio. Mas a internet tá horrível, né? Tá complicado de fazer para essa plataforma aqui do Instagram. Tá escutando? Tá, eu vou fazer só uma explanaçãozinha final e a gente acha que é melhor, aí a gente encerra. Pode ser? Então, tá. Então a gente falou, Pode. só para que fique bastante claro esse entendimento, para que fique claro, né, esse ensinamento de Jesus do dai a César o que é de César, ele tem alguns entendimentos, né, que fala que você tem que ter equilíbrio na parte espiritual e na parte material. E também isso que a gente está falando, né, da gente ser o que a gente o Alberto está falando aqui que o Instagram que está oscilando muito, que a gente consiga ser a mesma pessoa, né, como a gente falou, dentro de casa, na rua, no trabalho, e que a gente respeite não só as leis de Deus, né, como diz o que está na Bíblia, o que Moisés disse, mas que a gente também respeite as leis da matéria, que a gente consiga respeitar as leis de trânsito, respeitar o próximo, não furando fila, respeitar o próximo, né, não prejudicando, não fazendo mal, ou seja, vivendo numa sociedade justa, ou seja, amando o próximo. Porque às vezes as pessoas
acham a religião mais importante do que o próprio próximo, né? Ela respeita mais o entendimento que a religião dela tem dentro da própria religião e consegue pisar e fazer mal a uma pessoa ou a várias pessoas. Então, o ensinamento ele fica bastante claro nesse final, né? Que Allan Kardec diz aqui, esse princípio estende ao cumprimento dos deveres, né? Que às vezes a gente só quer direitos. Ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas ele fala em deveres em relação à família, ou seja, dentro de casa, à sociedade, de uma forma geral, toda a sociedade, à autoridade, ou seja, as leis que são nos colocadas, dos quais nós, né, participamos, sejam elas corretas ou não, somos nós mesmos como sociedade que teremos que mudar. Você mesmo falou, né, a evolução que a gente fez da época de Jesus para cá em termos de lei, ela foi muito grande. Mas o desrespeito à lei também, com relação às pessoas, ele também aumentou muito, né? Então, o dia que a gente entender de verdade a religião, a gente vai aplicar essa religião ou esses ensinamentos de Jesus dentro da sociedade, ou seja, na nossa vivência diária. Então, tudo isso que nós não concordamos e vemos, às vezes, na rua, eles acabariam se as pessoas religiosas entendessem a sua religião, mas usassem isso não só dentro da igreja, e sim perante a sociedade. Beleza? Fala alguma coisa, você. Não sai, meu. Eu Não, tava, agora sem estão me som. escutando bem? Tá me escutando Fala, bem agora? Tá me escutando bem fala agora? aí. Não, ele falha Então, bastante. então encerra aí, porque acho que não vai dar mais não. Tá. Então, não vamos encerrar, Fabião. Vou começar Acho que é o encerramento. problema, sei lá, do Instagram mesmo. Tá. Então, eu vou agradecer a presença de todos, Acho que é né, que melhor participaram. encerrar. Nós chegamos a 14 aqui. Tá. Né, chegamos a 14. Acho que a gente conseguiu, né, fazer hoje o tema que a gente se propôs. Né, acho que ficou hoje bem, o pessoal conseguiu entender. E então a gente vai agora para o encerramento. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, por esse estudo, por mais essa oportunidade que nós tivemos de trazer o Evangelho de Jesus, né, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, né, nos tornando pessoas melhores na nossa sociedade, tentando aplicar o ensinamento de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem no dia a dia, né, perante toda a sociedade, reconhecendo essa sociedade ainda errada, mas que a gente consiga, eu acho que cada um tomando o seu rumo, aprendendo e fazendo o seu correto, a gente talvez consiga, né, com os nossos exemplos, ir mudando a sociedade, e essa sociedade, eu não sei em quanto tempo, se tudo der certo com o Evangelho de Jesus, a gente consegue fazer uma sociedade melhor, a gente não sabe quanto tempo demora, mas a ideia, na verdade, é essa. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade, pedindo às correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em cada um de nós, participante dessa live, que a gente possa estender esse passe espiritual a todas as pessoas, né, a qual nós possamos levar o nosso pensamento, aquelas que estejam passando por algumas necessidades, que nós possamos levar também os pensamentos até elas, familiares, onde quer que se encontrem, pedindo às correntes médicas do espaço que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e que possam colocar sobre essas águas que cada um disponibiliza, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado que nós,
possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, o mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, o mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, e assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, vou agradecer. Não deu. Então, nós vamos agradecer a presença de todos, né? E convidando a todos na próxima segunda-feira. Gratidão. Né? Tivemos 14 pessoas no total. Então, Isso, pessoal, saiu aí. Boa noite Saiu. a todos. Até mais. Isso, até a próxima segunda. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos.